Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho com o diário do Léo de 8 e 9 meses. Eu resolvi juntar esses 2 meses porque não aconteceram muitas coisas diferentes. Se eu ver que as coisas não mudaram muito, eu vou juntar um mês com o outro, tá bom? Então, tamanho e peso do bebê. O Léo com 8 meses ele estava medindo 69 centímetros e meio e pesando 8 quilos. Com 9 meses eu não consegui ir na consulta do pediatra, mas eu acredito aí que ele tenha engordado por volta de uns 400 gramas, que era a média que ele estava engordando por mês, tá bom? A alimentação, ele continua mamando em livre demanda, na verdade livre entre aspas, porque eu tenho evitado que ele mame nas horas que ele vai comer. Então almoço e janta, se ele me pede mamar, eu tento segurar um pouquinho e aí eu dou a comidinha dele e depois eu dou o mamar, para ele não perder o apetite, né, para ele poder comer melhor a comida. E falando nisso, ele tá sim comendo melhor. Teve uma fase que com 8 meses ele estava comendo menos, mas também foi por causa de uma virose que ele pegou. Então entra no outro tópico, que é saúde e produtos usados, né? E ele teve uma virose, eu esqueci o nome, mas é uma virose que ataca a boca e a garganta do bebê. Não é sapinho, mas são umas feridinhas que dão na boca e na garganta. E isso fez com que o Léo não comesse bem. Ele ficou mais ou menos uma semana inteira sem comer praticamente nada, só mamando no peito. E ele teve febre durante uns 3 dias. Daí, depois que a febre cessou, ele teve aquele exantema súbito, ou roséola, como vocês queiram dizer, que são aquelas manchinhas, né, que dá na pele, no corpo do bebê, que é super normal depois de uma virose, de uma febre. Questão de 2 dias, essa roséola sumiu, tá? De produtos usados, ele continua usando o mesmo shampoozinho, que é o Dove Baby. A pasta de dente, ele tá usando uma sem flúor da Colgate. Tamanho de roupas e de fraldas, ele continua usando o mesmo tamanho de roupa, de 6 a 9 meses, por incrível que pareça, ele ainda continua usando os mesmos bores. E a fralda tamanho G também, continua a mesma coisa do mês passado. Rotina e sono do bebê. E a rotina também continua a mesma coisa. Ele continua acordando de 3 a 4 vezes à noite. Deu até, eu acho que uma melhorada do último diário que eu falei, né, pra vocês. Mas ele continua acordando de 3 a 4 vezes à noite pra mamar. E ele mama e já volta a dormir logo em seguida. E durante o dia, finalmente as sonecas, eu posso falar que as sonecas durante o dia dele estão estabelecidas, graças a Deus. Então hoje eu consigo deixar ele dormindo como eu deixei ele agora e vir aqui fazer as coisas, limpar a casa, fazer almoço, fazer o que for. E ele tira mais ou menos o cochilo aí de 1 hora e meia. Tem dia que ele chega a 2 horas e meia de soneca e eu deixo, tá? Porque eu sei que essa soneca do dia muitas vezes é para repor o sono da noite, né? Porque o bebê não dormiu bem à noite, ele consegue repor esse sono durante o dia. Então, às vezes que eu sei que ele dormiu mal, acordou várias vezes à noite, eu deixo ele dormindo o tempo que ele quiser durante o dia, tá? E eu não acho que isso interfira no sono da noite dele, pelo contrário, faz com que ele durma muito melhor do que se ele não tirar essa soneca. Vacinas ele não tomou, porém ele tem que tomar, e eu também tenho que tomar a vacina contra a febre amarela, tá? Então eu vou ver uma data certinha, porque parece que no posto de saúde você não pode dar a vacina contra a febre amarela qualquer dia, qualquer horário. Então eu vou ver direitinho, mas eu vou dar esse mês ainda a vacina contra a febre amarela no Léo. Evolução do bebê. E eu tenho um caderninho do SUS, que eu acho que todo mundo que passa pelo SUS tem esse caderno, que tem uma checklist das coisas que o bebê já deveria ou que está fazendo no momento, para você colocar se ele já está fazendo, se não está fazendo ainda. Então, por exemplo, estar rolando de um lado para o outro, aí você coloca lá que tá ok, que já fez e tal. Então, uma das coisas que eu percebi com 8 meses que o Léo tá fazendo, que ele já estava fazendo, era passar um objeto de uma mão para outra, né? Então ele já tá fazendo isso e agora ele tem muito mais vontades, assim, ele tá começando a expressar melhor as vontades dele. Então é muito engraçado porque às vezes eu tento dar algum brinquedo para ele e antigamente eu oferecia um brinquedo, ele já pegava e colocava na boca, explorava esse brinquedo, e hoje em dia não. Então, se eu dou
um brinquedo para ele que ele não tem interesse, ou ele joga de lado, ou ele nem olha e ele vai lá e pega o que ele quer, sabe? Então tá bem engraçado, porque ele tá começando a expressar as vontades dele, inclusive nas outras coisas também. Se ele quer colo, se ele quer alguma coisa, ele consegue se expressar muito mais, ele se joga para trás, então ele tá começando a fazer tá começando a espernear, né, vamos dizer assim. Isso mostra que ele tá começando a desenvolver essa vontade própria dele, né, a personalidade dele. Ele ainda tá na angústia da separação, então ele não pode ficar me vendo no colo de alguém, principalmente se ele quer alguma coisa, quer mamar, ou tá com sono, alguma coisa assim. Então se ele me vê, ele vai chorar até eu pegar ele, né, então ele fica reclamando, ele chora e tal. E eu percebi também que ele tem interagido muito mais. Por exemplo, às vezes eu tô fazendo alguma coisa com ele, né, dando comida, alguma coisa, e aí eu faço uma caretinha pra ele, e aí ele me olha, daí eu olho ele, sabe? Então ele começa a criar um senso de humor, porque daí ele começa a dar risada da cara que eu tô fazendo pra ele. Então ele já desenvolveu um pouco de senso de humor, assim, sabe? Então às vezes eu faço umas caras e bocas pra ele, aí ele começa a dar risada. Ele não tá falando muitas sílabas novas, mas ele fica ainda no bababá, dadadá, né? Ele tá querendo ensaiar falar um mamamá, mas isso ainda tá no comecinho e eu acho que não é intencional, assim, de querer me chamar, né? Mas ele tá falante, assim, ele fala as sílabas dele, ele fica balbuciando um monte de coisa e é muito gostoso ouvir, assim, né? E as gargalhadas, né? Fora as gargalhadas, que gargalhada é maravilhoso, assim, a gente escutar do nosso bebê, né? Ah, o Léo ainda não engatinha, tá? Eu tô, assim, tentando estimular ele ao máximo pra ele ficar mais no chão, pra ele ficar mais sozinho, porque ele gosta muito de colo, ele é um bebê que gosta de colo, não tem jeito, né? Mas eu tô tentando estimular ele ao máximo, mas eu ainda tenho as dúvidas se ele vai chegar a engatinhar mesmo ou se ele já vai começar a andar direto. Mas eu tô tentando fazer ele ficar de bruços e tal, né? Como eu falei, ele nunca gostou, nunca amou ficar de bruços. E eu tô tentando estimular isso nele, mas ele ainda não engatinha, tá? Então ele tá pra completar 10 meses, essa semana ele vai completar 10 meses e ele ainda não engatinha, não tem nem sinal de que vai começar a engatinhar. Ele também não senta sozinho, mas eu acredito que seja uma coisa super normal, assim, se a gente colocar ele sentado, ele fica, mas ele deitado, se levantar para sentar, ele também não faz isso ainda, né? Eu vou conversar direitinho com a pediatra dele, eu vou mudar de pediatra, eu vou testar essa pediatra nova esse mês. Quando ele completar 10 meses eu vou fazer a consulta e vou tirar essas dúvidas com ela. Eu acredito que seja super normal, que cada bebê tenha a sua fase, cada bebê tenha o seu tempo de desenvolvimento, né? Mas a gente, né, fica meio aflita, né, digamos assim, porque é mãe de primeira viagem, a gente não conhece, a gente não sabe direito das coisas, mas só de ouvir de um profissional que isso é normal, que vai acontecer com o tempo, a gente fica mais tranquila, né? Então tudo isso eu vou conversar com a pediatra e eu dou o update para vocês no próximo diário dessa conversa que eu vou ter com essa pediatra nova, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá o joinha. Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo para fazer para mim, tá bom? Que eu vou adorar. E me siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, que eu sempre deixo aqui no box de informações, tá bom, gente? Então, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!